Maria é uma mulher única, eu considero única porque ela trouxe para nós a salvação. E desde o princípio, Rafael, essa mulher é muito importante para a nossa Igreja Católica. Isso eu falo desde os primórdios. Durante a sua vida, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a figura feminina mais importante de todos os tempos, Maria, a escolhida entre tantas outras para gerar o Filho de Deus e que colaborou para que se cumprisse o plano da salvação. Mas o que se sabe da trajetória dessa mulher que saiu da Galileia para conquistar corações do mundo todo? Ela era uma mulher do povo, simples, humilde, certamente como as outras da sua época, mas em sintonia com a vontade de Deus. Maria, mulher, simplesmente mulher, antes de mais nada, mas uma mulher segundo o coração de Deus, né? Então nós podemos imaginar essa criatura nascida dentro da cultura judaica, praticamente no início da nossa era, nasceu um pouquinho antes, por volta do ano zero ela deveria ter seus 12, 13 ou 14 anos, não temos certeza, era uma adolescente, né? Essa adolescente foi criada dentro da cultura religiosa judaica, e era uma pessoa fiel, religiosa, junto com seus pais, né? Vivia numa pequeníssima cidade chamada Nazaré, mas que era assim, uma cidade em que havia um certo cruzamento de pessoas que passavam e iam de cá para lá. Na Galileia, não era ali no estado mais importante chamado Judeia, mas num estado que não tinha tanta importância, e numa cidadezinha também que era, digamos, uma cidadezinha de periferia. Maria era uma jovem judia, como todas as outras mulheres, né, do tempo. Nós sempre lembramos que Maria viveu nessa terra como uma mulher comum. Ela nasceu de uns pais, tinha uma família, ela frequentou o templo, ela teve toda uma infância, toda uma vida como toda menina judia, né? A vida de Maria se modifica depois do seu sim, mas até então ela é a jovem judia Maria, nascida em Nazaré. Aqui nós estamos falando o que os escritos datam como o primeiro século da era cristã, uma época extremamente perigosa, principalmente para aqueles que disseminavam as pregações do que um dia seria considerado até mesmo pelos pagãos como Cristo, o Filho de Deus. Mas uma mulher de nome Maria assumiu esse compromisso e, mesmo sofrendo com a dor do filho, o acompanhou até depois de ser condenado como um criminoso e carregado a própria cruz até o Calvário. A Maria surge no Novo Testamento, em Lucas, como uma mulher que de repente recebe um apelo de Deus para se fazer a mãe do Messias. E é tão bonito olhar o texto de Lucas da Anunciação, 1:26 e seguintes, com esse olhar. Maria é uma jovem prometida em casamento, o casamento era uma coisa arrumada entre as famílias naquele tempo, quer dizer, nem o noivo nem a noiva tinha muita opção de escolha. Ela está prometida em casamento a José, e aí vem o enviado de Deus e a surpreende. E a primeira coisa que chama a atenção da gente é que Maria se deixa surpreender por Deus. O texto de Lucas diz que ela ficou surpresa, mais do que isso, ficou até perturbada, porque uma notícia era grande demais. Toda vez que a gente recebe uma notícia muito boa, muito ruim, né? A gente fica assim meio assustado. Então, a primeira atitude de Maria, que é profundamente humana, diante de uma novidade tão grande, ela fica assustada, fica um pouco assim chocada. Mas ela não se detém nisso. E a segunda atitude
ela é se perguntar o que significa isso. Mas assim como Maria não contava com a maternidade em seus planos, com a Paola também não foi diferente. Ainda muito jovem, ficou grávida do seu primeiro filho, Mateus. E pra gente, né, foi um susto, né? Susto. Mas eu acho que o Mateus foi a nossa tábua de salvação. Porque eu acho que só a partir do momento que eu tive ele, que ele perdeu os pais muito cedo, o Thiago, ele perdeu a mãe com 17 anos, o pai também com 18. Então, foi o Mateus que nos salvou, que nos fez trilhar caminhos de querer melhorar de vida, ter uma vida estável e sempre junto, batalhando para dar o melhor para o Mateus, para não faltar nada. Com o passar do tempo, a família aumentou. Aí o Francisco, que é o nosso terceiro, ele veio no susto. Eu tive uma crise alérgica assim, muito forte e a crise alérgica era o Francisco. Fiz vários exames, não descobri o que era e a crise não passava. Né, a minha pele toda manchada, até que uma ginecologista falou assim, vamos fazer um teste de gravidez? Eu falei, não é possível. Eu falei, não é planejado. E veio o Francisco. No final da minha gestação do Francisco, eu descobri não, né? Eu fui numa consulta médica e a médica viu que eu estava com a pressão muito alta, eu já estava com pré-eclâmpsia. Na época eu até questionei ela a respeito de fazer já o parto, porque eu já estava com 38 semanas. A saída foi recorrer à fé em Nossa Senhora, mãe e protetora. Afinal, a gestação já não corria tão bem como imaginavam. Ela falou que se o Francisco não desse sinais de um parto normal, no dia 23 ela ia fazer o parto. Daí no dia 22 de maio, um dia antes do dia que era a data que ela já tinha agendado, eu fui no consultório dela e o Francisco não tinha mais batimentos cardíacos praticamente. E ela até perguntou, você não sentiu nada hoje? Daí eu falei, olha, eu senti que ele mexeu muito. Eu senti até dores, assim, parecia que ele estava desconfortável, só que eu achei que era porque tá o final de gestação, não tem mais espaço, né? Daí ela viu que ele já não tinha mais batimentos cardíacos, estava muito fraco o batimento cardíaco dele e me mandou direto para o hospital. Francisco nasceu no dia 22 de maio do ano passado, pesando 3,8 kg e com 52 centímetros. Mas quando chegou a hora de ir para casa, uma outra surpresa. E no outro dia eu pedi para pedir alta. Aí a médica voltou, foi ao hospital só para me dar alta e me diagnosticou com ilho metabólico. Ela falou que essa dor que eu estava sentindo chamava-se ilho metabólico, que é quando o ilho ali, a peristalse ali do intestino para de funcionar. Ele meio que fica machucado, para de funcionar e por isso que dá toda a dor, porque o estômago para de funcionar e o intestino também. E me recomendou dieta líquida. Paola conta que sentia muitas dores pós-parto, até que decidiu procurar um outro profissional de saúde para avaliar o que estava acontecendo. Quando ele viu o ultrassom, ele falou assim para mim, Paola, não tem nada no seu útero está ótimo, mas no seu estômago a gente tem um corpo estranho. E eu nem sabia o que era corpo estranho, né? Eu falei, corpo estranho? Ele falou, é algo que não pertence ao seu organismo que tá lá. E nisso eu só chorava, né? Porque eu falava, gente, E aquele pensamento, né? Vou para uma mesa de cirurgia, meu menininho tem 3 meses, nunca tinha ficado sem mim. A questão dele dormir, eu pensava nas minhas outras crianças. Aí eu fui para essa primeira cirurgia. Fui para a primeira cirurgia. Foi retirado um tecido de dentro de mim, que é uma chamada de compressa cirúrgica, que é como se fosse um pano de prato de 50 centímetros. Era um pano desse tamanho e ele aderiu em vários órgãos, porque ele ficou 3 meses e meio, praticamente 4 meses dentro de mim. Paola foi submetida a 3 cirurgias em um período de 30 dias. Ficou 12 dias na UTI e 2 dias em coma induzido. Mas os problemas de saúde persistiam. A única coisa que conseguia pensar era em sua família. Minha mãe estava comigo, eu peguei o celular, escrevi para ele, para o meu menino mais velho, falei, não esqueçam que eu amo vocês. E entrei fiz os exames, não vi ele, não cheguei mais a vê-lo, que ele tinha de resolver essas questões da minha internação. Daí eu falei para minha mãe só cuidar das minhas crianças. Daí minha mãe falou assim, que cuidar, você vai voltar. Só que na minha cabeça eu não voltaria. Eu comecei a rezar para Nossa Senhora, rezar Ave Maria, atrás de Ave Maria. E daí e falei para Nossa Senhora, a senhora é mãe.
permita que eu saia daqui e volte para meus meninos. Eu tive várias conversas com o médico até após as cirurgias que ela fez, né? A segunda cirurgia, que foi uma cirurgia, acho que das mais difíceis, né? E o médico, antes de entrar para a cirurgia, ele me chamou e me falou: não sei o que eu vou encontrar, não sei o que eu vou conseguir fazer, mas vou tentar buscar o necessário para mantê-la viva, né? Mas o caso é muito grave. O Matheus, meu menino mais velho, quando eu estava no hospital, eu não sabia, né? Mas ele tinha feito uma promessa que se eu saísse antes do dia de Nossa Senhora, ele ia caminhando com a Nossa Senhora nos braços até Aparecida. E eu saí um dia antes do hospital. A minha alta foi no dia 11 de outubro. No dia 12 de outubro, o Matheus foi 3 horas da manhã, saiu daqui junto com meu cunhado, que meu cunhado foi com ele. Ele foi com Nossa Senhora nos braços. Mostrar a fé que não só ele, mas toda a nossa família nós sentimos. E a gratidão por eu ter tido uma segunda chance. Eu confesso que quando eu estive com ela em algumas vezes na UTI, né, para visitá-la, acabei vendo o quanto ela é forte, o quanto ela foi guerreira, né, porque muitas vezes eu via toda a situação que estava ali e tentando me manter forte até para não passar isso para ela, para as crianças. Teve um caso que marcou bastante, que foi quando eu consegui, a UTI não estava sendo liberada para visitas, mas abriram uma exceção para que eu fosse junto com o Matheus, né, pudesse levar o Matheus, e foi até um pedido dela, né, da Paola, que fez, que queria ver. E eu fui com ele, e ela, acho que devido aos remédios que ela estava tomando, ela estava um pouco grogue, né, e eu de um lado da cama, Matheus do outro, e ela conversando comigo, conversou com ele, mas no momento ela falou assim, ela estava te esperando mesmo, porque eu não estou aguentando mais. A fidelidade de Paola em suas orações se assemelha à atitude de confiança e perseverança em Deus que sempre fez parte da vida de Maria. E você imagine que essa dimensão de oração era uma dimensão de oração baseada na palavra de Deus, né? Eu acredito que Nossa Senhora devia saber muitos salmos quase de cor. Ela certamente, conhecia todas aquelas histórias que eram passadas principalmente de forma oral, não havia imprensa, né? Era o avô, a avó, o pai e a mãe que passavam aquelas histórias todas, repetiam aqueles hinos que a gente encontra na Bíblia hoje, já redigidos, mas tudo isso era uma tradição oral da comunidade, né, daqueles que eram os rabinos, os mestres e principalmente da família, mulher de oração, mulher que se colocava na presença de Deus. E eu acredito que tenha sido um desses momentos que ela teve essa experiência profunda de Deus. Às vezes eu fico imaginando que não, sabe? Eu fico imaginando que, como aconteceu com Abraão, na visita dos anjos, né? Chegou um moço na porta da casa lá do Joaquim, bateu palma, entende? E falou: quero falar com a sua filha. E aí ele se apresenta, né? Eu tenho uma mensagem, você pode ficar contente, que é uma mensagem muito bonita, porque você é cheia de graça. Deus olha para você assim, com muito carinho, com muito amor, né? E Ele já vem preparando o seu coração para uma missão muito importante que você vai receber, né? A fé é uma essência de Maria, né? Maria, desde jovem, sempre frequentou os templos religiosos junto com os pais, foi educada na fé desde pequena. A intimidade de Maria com Deus se faz através da fé, através da oração, da vida comunitária, inclusive, né? Então, a gente entende que Maria, ao receber a visita do anjo, ela não era uma mulher que estava longe de Deus, ela estava sempre muito próxima. Então, ela consegue entender essa espiritualidade, essa divindade dessa aparição, desse diálogo com o anjo. O que me chama a atenção, né, se nós lermos ali no Magnificat, é a questão do diálogo, inclusive, que Maria faz com o anjo. O anjo chega, anuncia que ela foi escolhida por Deus, anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, e ela não fala assim, ok, tá bom, tô pronta. Não, ela primeiro
passa ali um diálogo. Então ela pergunta, mas como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Como posso ser mãe? Então o anjo explica para ela como que seria o poder de Deus agindo naquela situação, e depois disso ela diz sim, depois de conhecer. Então a Maria tem uma intimidade tão profunda com Deus que ela se permite fazer as perguntas necessárias para poder fazer esse discernimento. Uma mulher fiel às Escrituras, atenta aos valores, não uma mulher intranquila. Claro que uma mulher que deseja uma progressão na vida, certamente que deseja um desdobramento dos seus desejos, dos seus sonhos, sem dúvida, como qualquer pessoa sadia, mas uma pessoa absolutamente capaz de assimilar as dificuldades, de superar os obstáculos. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar nela e captar. E Nossa Senhora, como toda menina daquele tempo, né, o pai já negociava o casamento da filha, né? Então aquele que nós chamamos de São Joaquim, ele já deve ter negociado com outro jovem, né, que trabalhava ali em Nazaré, era um bom carpinteiro, um bom marceneiro, um artista da madeira. Pois bem, ele negociou a filha dele e prometeu em casamento, e o José devia estar meio apaixonado por aquela adolescente. Então você imagine toda uma vida muito bonita, vida de fé, vida afetiva, vida familiar, uma vida social necessária, né? Marcada principalmente por uma sinagoga onde a gente se reúne para, em comunidade, fazer as orações, cantar os nossos cânticos, né? Essa vida em comunidade que Maria viveu também evidencia o quanto ela foi uma mulher preocupada com os problemas sociais à sua volta. Mesmo sem saber das dificuldades que viriam pela frente, nunca abandonou sua família, seu povo e os planos que Deus tinha para ela em favor da humanidade. Assim se tornou exemplo de compromisso e serviço, e até hoje inspira muitos projetos liderados por mulheres espalhados pelo mundo. Depois de mais de um ano, hoje foi dia do Tiago, do Wallace, da Franciele e do Kleberson matarem a saudade desse local que desde o começo da pandemia permanece fechado. Eles moram no tradicional cortiço da capital paulista, o Risca-Faca. E mesmo sendo vizinhos do educandário São José do Belém, estar de volta aqui parece ser algo muito importante para eles. Aqui na obra social a gente oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E aqui nós concretizamos a política pública de proteção básica de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, vamos dizer assim que o pressuposto do nosso trabalho é a relação interpessoal, né? Então, a presença das crianças, dos adolescentes, que nós atendemos no número de 200 aqui em nossa instituição, o contato, o trabalho em grupo é fundamental. E nós nos vimos bastante assim, perdidas quando tivemos que fechar a obra no contexto de pandemia. Como agora, a pergunta ficou assim e continua, né? Como manter o atendimento, manter o serviço, se nós não podemos ter mais contato relacional, né? A entidade pertence à rede ICM de Educação e Assistência Social, administrada pela Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Por mês, mais de 250 famílias recebem atendimento aqui, e as crianças frequentam as atividades no contraturno escolar. Trabalho que está alinhado aos padrões da Política Nacional de Assistência Social, o que garante ao educando a possibilidade de superação pessoal, o protagonismo e a capacidade de sonhar e realizar os seus sonhos. Esse prédio, ele nasceu, a estrutura, o início dela tem 112 anos. E era colégio inicialmente, né? Era um internato, depois escola. E ele foi crescendo junto com o bairro, porque os filhos dos operários, aqui tinha muitas fábricas no bairro do Belém, estudavam aqui. Os filhos dos operários eram atendidos pelas irmãs. Com o passar dos anos, o bairro foi crescendo
As fábricas fecharam, muitos operários foram perdendo emprego, a renda foi baixando e com a imensidão que é São Paulo, né, muitas famílias migrantes foram ocupando esses prédios que na Avenida Celso Garcia foram ficando abandonados, né? E aí nós temos hoje aqui do lado, né, parede com a nossa instituição, um dos cortiços famosos, antigos aqui da avenida, que é o Risca-Faca. E lá tem uma quantidade bastante grande de crianças que são atendidas aqui. Nós, aqui do Serviço de Convivência, atendemos por volta de 186 crianças, né? Atualmente, nesse contexto da pandemia, os atendimentos presenciais foram pausados, né? Mas a equipe, em comum acordo, decidimos dar continuidade nesse acompanhamento de forma online, né? Sabemos que não há acesso a todas as residências, não acessa todas as crianças, né? Mas a gente procura estar sempre fortalecendo esse vínculo entre o educandário, as crianças e as famílias. Aqui no bairro nós temos muitas famílias de extrema vulnerabilidade, né? Então, por isso nós sempre estamos à busca de parcerias para doação de alimentos, doação de kits escolares, o bazar também, que costumava acontecer com mais frequência, né? Hoje em dia não tanto, mas ainda acontece com relação à doação de roupas e outros objetos. Hoje as famílias vieram retirar o kit com as atividades das crianças e a cesta de alimentos, que é muito bem-vinda em uma hora dessas, tão difícil em muitos lares. Um alívio para o Félix. O auxiliar de pedreiro mora há 14 anos no Brasil. Trabalha com construção civil e mal se lembra quando recebeu o último salário. Eu tenho 3 filhas, né? O mais velho tem 13, o do meio tem 8 e a caçula tem 7. Eu gostei por el bairro que tem aqui perto, eu moro aqui perto. E tem colegas que falaram que tem um calendário que... Eu sou católico, né? Eu sou católico. É por isso que eu gostei. Inscrevi elas, me aceitaram, tudo legal, tudo foi lindo. Primeiro foi o maior, depois foi o menor e por último foi a caçula que eu tenho. Com esta pandemia ficamos parados. Eu trabalho em confecção, ficou parado. Não houve nenhuma entrada, mas fizemos milagres para sobrelevar, porque pago aluguel, luz, água e é um pouco complicado para nós. Os 4 filhos da Grace frequentam o educandário. Um orgulho para ela, que também um dia recebeu os cuidados da instituição. Ela trabalhava como cozinheira em um restaurante que fechou as portas na pandemia. Sem emprego, a ajuda que recebe aqui é um complemento à renda atual do marido, que ganha R$40 por dia com um bico como descarregador de carga de caminhões. Mesmo assim, não perde a esperança de um dia melhorar de vida. Quando eu cheguei do Maranhão, eu era uma criança muito desnutrida. Eu não comia nada. Moça, eu sou gordinha assim, graças ao educandário. Graças ao educandário, porque eu não comia nada. Eu aprendi aqui. Aqui, antigamente, meus irmãos vinham pra cá, era creche. Aí minha mãe trazia nós 4, deixava os 3 aqui e levava eu para a escola, para o Guerino. Aí de lá ela trazia para vir para cá, eu chegava meio-dia e pouco aqui. Aí meus irmãos ficavam até às 4 e pouco da tarde, junto comigo. Nós temos muitas crianças que viviam em extrema situação de pobreza, de vulnerabilidade, que frequentaram o educandário e conseguiram assim, dar um salto de desenvolvimento humano, espiritual, técnico e conseguiram fazer faculdade, fazer cursos diversos. O exemplo disso hoje nós temos aqui na instituição 2 educadores nossos, né, o Vitor e a Priscila, foram crianças aqui, né, no educandário há bastante tempo atrás. A gente está com muita saudade de todos vocês. Nós temos o projeto de enfrentamento à pobreza. E lá as alunas aprendem costura e modelagem, bordados, enfim, N cursos que ajudam estas pessoas em situação de vulnerabilidade a ganhar renda. Aí nós irmãs, junto com nossos profissionais, né, que trabalham aqui conosco,
começamos não, nós não podemos entregar, deixar, fechar, e como fica o nosso compromisso com a vida, né? O nosso compromisso com o reino de Deus. Uma coisa que me encantava muito era o trabalho humanizado. Então não era só chegar simplesmente, pegar o material e sentar na máquina. Tinha um momento de oração, de reflexão, sabe? De se desligar do mundo externo e se dedicar aqui no curso. Então, um trabalho totalmente humanizado. Um trabalho que ajudava não só nas técnicas, mas de crescer como ser humano mesmo. Aos 94 anos, a irmã Terezinha é a responsável pelo curso de costura e modelagem e acompanhou de perto o crescimento da Kelly, uma das alunas do projeto Mãos que Constroem Cidadania. O meu maior sonho era construir uma peça, aprender a costurar. E eu pude realizar esse sonho aqui no Educandário São José. Abriu-se as inscrições, né? E eu fui uma das alunas contempladas que pôde fazer a matrícula e fazer esse curso. E uma coisa assim que me ajudou muito, que eu não imaginava que hoje a minha renda seria da costura, né? Eu estava desempregada, né? Então por isso que eu aproveitei essa oportunidade, tinha mais disponibilidade de vir no curso, que eu fiquei desempregada. Trabalhei numa empresa durante alguns anos, depois que eu tive meu filho eu fiquei desempregada e abriu uma nova possibilidade para mim, né? Então foi através desse curso que hoje eu tenho a minha renda, né? Eu confecciono máscara, faço concertos e eu sou muito grata mesmo por essa oportunidade. Ela conta que um dos momentos que nunca mais vai esquecer foi quando viu a primeira peça confeccionada. Foi uma alegria. Eu cheguei na minha casa com aquela peça mostrando para todo mundo e até hoje eu tenho meu vestido, né, que depois de todo o processo do curso a gente construiu uma peça, as alunas teve um desfile que puderam apresentar para os familiares, para outras pessoas a peça que nós construímos, é meu orgulho. A gente pensa que Maria é aquela que viveu sempre na felicidade total, né, sem problema nenhum, e se eu aderir a ela, se eu dar atenção para ela, todos os meus problemas acabaram. E isso é uma fantasia, isso é um auto-engano religioso. Na realidade, o caminho cristão é um caminho árduo. Bom, todos os caminhos implicam dificuldades e obstáculos. A gente tem que superar. Só quem não sai de casa é que não tem que superar nada. E mesmo assim vai ter que superar o sono também, lá em casa. Agora, Maria, como qualquer pessoa, teve que superar obstáculos. A minha vida cristã, como alguém que ama a Mãe de Deus, tem que também ser uma vida de superação, de esforço, e de todos nós. E é claro que nós temos momentos dramáticos, doença, solidão, desemprego. Pensa no desemprego, problema de saúde, como nós estamos vivendo agora, a insegurança enorme. Aproveitar a oportunidade, né, e ter forças. Muitas vezes não era difícil, não era fácil chegar aqui correndo em cima da hora, porque tinha que deixar na creche, levar na escola, mas não desistir. A professora sempre trazia isso, não esqueçam do sonho, do foco de vocês, não desistam. Dificuldades vai ter no caminho, mas não desista. E no dia que teve a finalização do projeto, né, no final do ano, que teve o desfile, eu fiquei muito feliz, porque eu pude participar de todo o processo e realizar meu sonho. Outra característica de Maria nos evangelhos é que ela é uma mulher forte. Essa é uma qualidade que inspira muito as mulheres das nossas comunidades, que são mulheres resistentes, que são capazes de enfrentar grandes desafios e que ainda estão abertas a ajudar os outros que precisam. Isso é lindo nas nossas comunidades populares, principalmente. E a cena do Evangelho que mostra isso é a cena da cruz. Lá está Jesus. Imaginem, gente, a decepção
que significou para todos os seguidores e seguidoras de Jesus aquela morte na cruz. Somente depois que eles vão entender que essa morte tinha um sentido salvador, como entrega da vida. Naquele momento, o grande sentimento é de fracasso. E ali estão, capítulo 19 de João narra isso, diante da cruz de Jesus. Maria, sua mãe, e não sozinha, porque Maria não está sozinha, outras 3 mulheres e o discípulo amado. Então, aí aparece Maria Madalena, que é uma figura também importante, companheira de Maria nessa causa de Jesus, e outras mulheres perseverantes. Não tem palavra, porque na hora de uma situação tão dura, basta o testemunho, basta a presença. É Jesus que fala e que entrega Maria ao discípulo amado, que significa comunidade, e a comunidade a Maria. Às vezes a gente fica com aqueles títulos muito carregados de Maria, né? Santíssima, Imaculada, Poderosíssima. Esses títulos que são da tradição cristã, não estou negando que sejam. Mas eles colocam Maria num nível extremamente elevado. De maneira que eu, simples mortal, coitadinho de mim, quem sou eu para chegar a esse ponto? Quando eu olho para Maria como uma mulher de Deus, mas que viveu como eu e as pessoas que eu conheço vivem, eu começo a sentir mais confiança. Isto é, ela viveu e superou, eu também posso viver e superar. Dentre os poucos episódios sobre a vida de Maria que nós encontramos nas Sagradas Escrituras está o da visitação à sua prima Isabel, que também estava grávida de João Batista. E é nessa sequência simples e aparentemente sem muita transcendência é que podemos conhecer um pouco da personalidade da mãe de Jesus. E é também nesse episódio que nós podemos perceber o quanto Maria sempre esteve disposta para servir com alegria e prontidão a todos, principalmente aqueles que mais precisam. O Evangelho de Lucas apresenta um cântico de Maria, que nós chamamos de Magnificat. Por que esse nome? Porque é a primeira palavrinha do cântico de Maria em latim, embora o Novo Testamento esteja escrito em grego. Então é Magnificat, anima mia, etc. Quer dizer, o meu coração se alegra, exulta de alegria, reconhece como Deus é magnífico, diríamos nós em português. Por isso, o nome Magnificat. Esse cântico de Maria está colocado durante o encontro de Maria com Isabel. Então, a primeira coisa bonita a gente vê é que são 2 mulheres que são protagonistas. Isso é muito raro na Bíblia. 2 mulheres que se encontram e desse encontro dessas 2 mulheres já se antecipa o encontro de João Batista com Jesus. Isabel proclama que Maria é feliz porque acredita, porque nela vai se realizar algo maravilhoso. E a resposta de Maria é esse canto belíssimo do Magnificat. Esse cântico está baseado no cântico de Ana, no Antigo Testamento. Lá, Ana é uma mulher que é estéril, não pode ter filhos, e para os judeus, não ter filho era uma maldição. Então, ela recebe uma graça especial de Deus para poder dar à luz a Samuel, e ela engrandece, reconhece a força e o amor de Deus. 3 partes nós podemos encontrar no Magnificat. A primeira parte, Maria glorifica a Deus com muita alegria por aquilo que Deus realiza nela. Então, é um cântico de uma mulher que vive intensamente a alegria, que saboreia a existência, que reconhece os sinais da presença de Deus na sua vida. Minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito de alegria em Deus, meu Salvador, porque
ele olhou para a humildade de sua serva, ou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações vão me chamar bem-aventurada, feliz. Então, é um cântico de gratidão. Ela tinha toda a expectativa desse Messias no coração dela, mas jamais iria imaginar que iria ser escolhida. Mais ainda, ela olhava para todas as mulheres de Nazaré, já cheia de filhos, já casadas há muito tempo. Uma delas seria escolhida. Maria é a mulher que cuida, né? Ela se preocupa com o pequenino. Ela se preocupa com quem está necessitando de ajuda. E a visitação é o nosso primeiro modelo disso. Assim que ela sabe que Isabel precisava da ajuda dela, ela nem se preocupou, agora eu estou grávida, eu tenho que cuidar de algumas coisas minhas. Não, eu vou primeiro cuidar de quem está precisando do socorro imediato. Então, a essência, a alma mariana, ela sempre quer ajudar. Ela tem a preocupação com o outro que está sofrendo, né? Eu também estou colaborando na pastoral da Caritas aqui paroquial, e nós estamos fazendo essa distribuição também de alimentos e estamos percebendo isso. As pessoas, assim que conseguem se manter, elas já abrem mão para o outro que precisa mais, né? Isso também é bonito de ver no cristão. A devoção àquela mulher que se tornou agraciada ao receber o anúncio do anjo Gabriel, com o passar do tempo se espalhou aos 4 cantos do planeta. Peregrinos que se auto-intitulam como filhos de Nossa Senhora não medem esforços para estar bem pertinho dela. Maria é uma figura ímpar, né? A gente não vai achar alguém que seja como Maria. Ao mesmo tempo, ela é um modelo do sonho de Deus, eu diria não somente para a mulher, mas para todo ser humano. Ela é um ser humano maravilhoso, né? Talvez ela representa para nós, junto com seu filho Jesus, né, o final da nossa evolução como seres humanos. Agora, ao mesmo tempo, como modelo, ela mostra qual é a direção em que o ser humano tem que caminhar, tem que evoluir. Por outro lado, ela intercede, ela sabe que a gente não dá conta dessa situação e ela vem em nosso socorro, ela nos ajuda, ela mantém a nossa esperança, não deixa a gente ficar pelas estradas desanimado. Eu acho muito importante. Cada pessoa que vem Aparecida, ela recarrega a bateria de esperança. Às vezes, a pessoa está se aproximando de Aparecida e já começa a erguer a cabeça, né? Passa ali diante da imagem, aquilo é realmente assim, é mais ou menos como a internet, sabe? De repente vem aquela comunicação forte para ela, aquela sensação de presença de Deus, né? E muita gente, então, passando diante da imagem, já recupera oxigênio para viver com um pouco mais de coragem. Ao longo dos séculos, muito se questionava sobre os verdadeiros fatos acerca da vida de Maria. No Santuário Nacional de Aparecida existe um centro de estudos teológicos sobre a devoção mariana. A Academia Marial nasceu no ano do Congresso Eucarístico, acho que 1985, entende? E ele nasceu de uma preocupação muito grande pela piedade popular, pela devoção mariana do nosso povo, né? E nessa preocupação um desejo muito grande de que Maria não fosse apenas objeto de determinadas devoções. Eu faço uma peregrinação, eu rezo um terço, rezo uma Ave Maria, mas que ela fosse aquilo que nós estamos falando, um exemplo, um modelo. E para ser um modelo, eu tenho que então conhecer bem essa pessoa, conhecer bem a sua história, né? E ver que aquilo que ela vivenciou é algo que eu posso seguir também na minha vida. Aí surge a Academia Marial, que é um departamento também aqui do Santuário Nacional, e está dentro dessa obra de evangelização, e a Academia Marial tem uma maravilhosa biblioteca mariológica sobre Nossa Senhora, realiza todo ano um congresso mariológico, faz um curso de pós-graduação em Mariologia em 4 módulos em 2 anos, né? E demais eventos, publicações. Agora então a gente deixa tantas gravações, tantos programas que vão comunicando e aprofundando. Tudo que nós queremos não é anular a piedade nem a devoção,
mas aprofundar cada vez mais. As palavras que aparecem no Evangelho de Lucas e dizem que de agora em diante todas as nações me chamarão de bem-aventurada, têm como ponto de partida a felicitação de Isabel, que foi a primeira a proclamar Maria bendita. Ao receber aquela que gerava o Filho de Deus, também foi testemunha a veneração especial que a comunidade cristã teria com a mãe de Jesus e que seria transmitida de geração a geração. Esse canto de Maria demonstra que ela já entendia, como aquela antiga mulher do Antigo Testamento, o que Deus estava realizando nela. E ela humildemente admite: Deus está fazendo em mim maravilhas, porque o seu nome é santo. Note, ele está fazendo em mim maravilhas, não porque eu sou extraordinária. Deus fez em mim maravilhas, eu sou extraordinária e sensacional, e vocês têm que me amar muito. Não. Deus fez em mim maravilhas e o seu nome é santo, e ele liberta, e ele transforma, e ele cura, e ele... Nota que ela é apenas um canal. Olha a humildade dela, ela é um canal da graça. E isso, Magnificat, ele não fala de modo claro, mesmo porque é ela que está dizendo, mas a gente percebe: o Senhor fez em mim maravilhas porque santo é o seu nome, porque Ele é o grande Deus, porque Ele é o Senhor. O que Maria pensa de si na primeira dimensão? Ela diz assim: eu sou uma pobre serva do Senhor. Nós temos ladainhas tão bonitas sobre Nossa Senhora, mas ela só se dá para si um título: servidora. Não é a palavra e o verbo que Jesus usa para si mesmo? Eu vim para servir. Então Maria veio para servir, Jesus veio para servir. Servir é o lava-pés, servir é o amor fraterno. Que grandeza de Nossa Senhora, então, na sua humildade, nas suas limitações humanas, ela se vê assim com este olhar de servidora, que seria para todos nós. Que adiantaria eu ser bispo e não saber servir? Que adiantaria um sacerdote no clericalismo se ele não sabe servir? Então Nossa Senhora é modelo para o marido também saber servir em casa, ajudar em casa, para que a família seja um lugar onde um serve o outro. Até porque no latim, a palavra família vem da palavra famulus, que quer dizer servo. Por que o Magnífico é tão importante para nós hoje, o Cântico de Maria? Porque ela mostra uma Maria que tem consciência do compromisso social. Infelizmente hoje, não só na Igreja Católica, mas também em várias igrejas evangélicas, se perdeu essa dimensão social da fé. A pessoa vai na igreja para ter paz, para resolver os problemas pessoais dela, embora tenha centenas, até milhares de pessoas reunidas. E agora que a Covid, se Deus quiser passar, para voltar a se reunir um monte de pessoas, a mensagem é dirigida só para cada um, para cada uma. Gente, não é assim no Magnificat. No Magnificat, a gente tem uma experiência de Maria em relação ao Pai. Porque depois outra coisa é Maria em relação ao seu Filho Jesus. E outra coisa em relação ao Espírito Santo, que é Maria sacrário do Espírito Santo. A gente costuma dizer que Maria, esposa do Espírito Santo, não é errado, mas já está um pouco superada na reflexão teológica. É melhor dizer, ela é sacrário do Espírito Santo. E o lado fraterno, a dimensão fraterna, ela não olhou para os pequeninos e disse: os humildes serão exaltados? Isso é fraternidade. Não olhou para os pobres e disse: eles serão elevados e os famintos serão saciados. Que fraternidade! Olhando para o estômago, olhando para a dignidade do irmão. Agora vem um ponto que geralmente nós escondemos. Maria profética. Ela diz: os soberbos serão dispersos, os orgulhosos cairão dos tronos e os poderosos serão então dispersados, serão também
vamos dizer, colocados longe. Por quê? Porque não é esse o nosso Deus, não é essa a nossa religião. Olha aqui, que mulher profética. Maria foi aquela que cuidou de Jesus na sua totalidade de mãe, que se doou, que amou e zelou pelo seu filho, o que ensina e muito as mães no tempo de hoje. A primeira conversão que eu vejo de uma mãe é entender o que é bem, né? Porque para mim, bem era ter um apartamento, dar uma profissão para os meus filhos, não deixa de ser um bem. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, olhando para os meus netos, eu quero para eles o bem supremo. O que é o bem supremo? É a salvação. Então, isso muda o nosso olhar, muda a nossa oração. Quando eu peço para meu filho passar num concurso, eu tenho que lembrar que outro filho não está passando no concurso. Não é verdade? Então, Deus tem uma visão uma visão totalmente holística. Então, Ele vai nos ajudando, atendendo as nossas orações na medida do possível. Eu sempre comparo o amor de Deus ao amor de uma mãe quando um filho pede um sorvete antes do almoço. Uma mãe não dá um sorvete antes do almoço, porque ela sabe que o sorvete é delicioso, mas vai atrapalhar o almoço. A dor de Maria é a maior dor. Eu sempre penso isso. Diante das minhas pequenas dificuldades na vida, e eu já perdi um filho, inclusive, né? Mas diante da dor de Maria, eu me calo. Eu fico na serenidade, eu medito, eu rezo. Maria carregou toda a dor. Ela não tinha pecado, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? É castigo de Deus. Você está sofrendo com seus filhos porque é castigo de Deus. Maria não pecou. Maria foi pura, Maria foi santa. Então, que castigo ela tinha para ver um filho sofrendo daquele jeito, né? E Maria não fugiu da dor. Cheguei aqui no Rio com 7 anos e fui morar na favela da Rocinha, onde me criei e morei lá por 20 anos. Lá eu sempre trabalhei dentro da favela, né? Eu trabalhava na pastelaria, trabalhei num bar, depois trabalhei na pastelaria. E lá eu me casei e tive minha filha lá também. E quando a minha filha tinha 6 anos, eu sempre morei na Rocinha, mas eu sempre tive a vontade de sair de lá, porque me incomodava. O espaço era muito pequeno. E na Paraíba eu morava em casa, com espaço, com terreno. E eu costumo dizer que na Paraíba tinha casa, espaço, mas não tinha comida. E no Rio eu tinha comida, mas não tinha espaço. Quando nós começamos a procurar, botamos a nossa casa da Rocinha à venda e começamos a procurar uma outra. E a gente o meu marido achou aqui a Vila Autódromo através do jornal. E nesse jornal dizia que era um terreno legalizado. E pelo fato de nós nunca ter saído de dentro da Rocinha, não ter conhecimento, a gente não sabia o que era uma casa legalizada. E nós viemos para cá contando que a gente estava comprando um terreno legalizado, tudo ok, documentado. Só que, na verdade, a documentação era uma concessão de uso dada pelo Leonel Brizola, de 39 anos. Tinha um título de Meu Pé no Chão. E nós viemos e quando chegamos aqui, depois assim, de estarmos morando já há 3 meses, nós descobrimos que essa comunidade já tinha sido ameaçada de remoção em 92 e que já tinha essa luta de lutar para continuar morando aqui. A Vila Autódromo, onde a Penha vive hoje, em 2016 foi vítima de uma ação de desocupação para que no local fosse construída parte das instalações da cidade da Vila Olímpica. Foi um momento de muita truculência, né? E foi muito revoltante a gente ver aquele episódio, né, de agressão aos moradores, mas graças a Deus, ao final, pela luta da Maria da Penha, né, que disse, daqui eu não saio, aqui é minha casa, né? Então ela foi despejada da casa dela
e a igreja abriu as portas para ela ficar aqui, para lutar realmente pela comunidade. Então ela residiu aqui dentro dessa igreja durante algum tempo, até a gente conseguir realmente, junto com a Defensoria Pública e vários parceiros, para que houvesse uma negociação e eles permanecessem aqui na comunidade. Penha então se tornou o símbolo da resistência da comunidade e durante esse processo recebeu apoio da Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje existem 1.490 comunidades cadastradas e que lutam por condições de moradia dignas. A Pastoral de Favelas, ela lida com direito à moradia, mas, além de tudo, a gente é uma instituição religiosa. A gente leva às comunidades também o nosso trabalho espiritual, de apoio, que as pessoas precisam, né? E Maria é um exemplo. A gente que é cristão, né? A gente tem que seguir o Evangelho, né? E o Evangelho, se você lê, né? E é coroado com o próprio canto de Maria, né? Ele te leva a atender e a estar próximo aos pequenos, aos mais necessitados, né? Então, e tudo que possa estar ajudando as pessoas, a gente participa. Hoje Maria da Penha mora com a família na casa de 4 cômodos. Outras 20 famílias da comunidade Vila Autódromo também receberam o título de posse de suas casas. Aqui eu consegui construir a minha verdadeira história na Vila Autódromo. E isso, no meu ponto de vista, eu tinha que lutar por os meus direitos. E também temos mulheres muito famosas no Antigo Testamento, que são assim como que um tipo de ícones de mulheres de Deus, de mulheres de fé. Por exemplo, a rainha Esther era órfã e se tornou rainha. E o pedido dela foi a salvação do povo. Como não ver Nossa Senhora Rainha nesta figura Esther do Antigo Testamento? E Judite, que vence Holofernes, o comandante de um exército. Tudo vai na linha de Nossa Senhora vencedora do mal, de Nossa Senhora esmagadora da serpente, de Nossa Senhora, então, das vitórias. Eu gosto muito do que aconteceu em Caná da Galileia, essa sensibilidade de Nossa Senhora com a dor humana, com os fracassos humanos. Com sua sensibilidade, ela percebeu que estava faltando vinho num casamento. Imagine o fracasso. Veja o milagre da sensibilidade humana. Se eu não sou sensível, eu não vejo o pobre caído do meu lado, eu vejo um bandido. Se eu não sou sensível, eu não vejo um problema que deve ser resolvido e a luz da sua casa fica apagada 2 meses e você não tem a sensibilidade de ir lá e trocar a luz. Então a sensibilidade é famosa. A Nossa Senhora, cheia de sensibilidade, se prontificou, sem alguém pedir, de ir lá e resolver o problema, e foi falar com Jesus e passou por uma provação muito grande. Mulher, o que há entre mim e ti? Mas ela ficou de pé. Ela estava esperando a resposta de Jesus. Provocou o primeiro milagre. Olha aí, sensibilidade, buscar soluções dos problemas. Eu quero fazer o bem, mas fui provada, mas a minha fé nele eu não perco. A gente apresenta uma Maria muito deslocada da nossa realidade. Ou então uma Maria extremamente vulgarizada. Eu já vi algumas apresentações, algumas expressões relativas a Maria que vulgarizam a sua pessoa. Então, não vi muito, mas vi. Mas já vi demais aquelas expressões grandiosas, grandiloquentes de Maria, como se ela vivesse sempre naquela situação de glória absoluta. Não, ela viveu na história. E a história é desafiadora. E às vezes ingrata. Mas a gente continua. A gente continua e a gente caminha. Peregrinos na fé. Que nem ela, a Maria. A senhora pensou em desistir alguma vez? Não, nunca pensei em desistir. Eu sempre tive no meu coração a certeza que eu ficava nessa comunidade. Porque eu sempre entreguei na mão de Deus. E o dono da terra não é o homem, é Deus. E se Ele me enviou para cá, e eu tenho certeza que eu sou herdeira dessa terra, não é o homem que vai me mandar sair daqui.
Então eu deixei na mão dele e falei, Senhor, o Senhor vai me capacitar para me lutar e seja feita a sua vontade, não a minha. Eu sempre pensei assim. E essa é Maria da Penha, uma entre tantas Marias e que carregam em sua identidade a força de uma mulher, mãe, orante, de fé. Uma mulher que tem certeza de suas decisões e que jamais perde a esperança em vencer os obstáculos que surgem no decorrer da vida. Eu acho que Maria, ela é assim a mãe de nós todos. Ela sempre passou essa segurança, essa fortaleza, né? E não é à toa que as Marias são bem resistentes e fortes.